Fala galera, sejam bem-vindos ao Peratech, o melhor sobre tecnologias custo-benefício. Meu nome é Matheus Pereira, eu sou apresentador deste canal e meus amigos, voltamos a fazer conteúdo aqui pro canal. Tô com uma alegria tremenda de poder voltar aqui. E se você não sabe nada do que está acontecendo, se você não é inscrito, se você não acompanha aqui o canal, primeiro você se inscreve, porque com certeza você vai gostar dessa novidade e também das outras novidades que eu vou trazer aqui no YouTube. E também acessa o card aqui em cima, porque eu contei um pouco mais do que aconteceu na minha vida nesses últimos tempos aí, e porque também que eu parei de produzir conteúdo pro canal. E nesse vídeo eu vou tentar trazer aqui uma resposta de tanta gente que me pergunta: Matheus, qual notebook que eu compro? Eu tô querendo alguma coisa pra levar pra minha faculdade, uma coisa que seja, tipo, levinha ali, pequenininha, que caiba na minha bolsa, caiba na minha mochila, o que eu posso comprar? Vou responder essa pergunta pra você. Matheus, eu quero comprar um notebook que seja mais parrudo, que eu possa jogar com ele, mas poxa, eu não queria gastar tanto dinheiro, não queria gastar 10 mil reais no notebook. Calma, eu tenho um notebook pra você. Matheus, eu queria comprar um notebook pra eu ir trabalhar, não tão caro, queria gastar uma coisa mais ou menos ali, o que eu posso comprar? O que você me indica? Muita gente vem me procurar, então eu fiz esse compilado para poder responder todas essas perguntas. E fica aqui, ó, até o final. O último notebook que eu vou apresentar aqui para você, ele tá numa faixa de preço bizarra, é um dos melhores notebooks para hoje você comprar. Então, preste atenção, acompanha cada um e no quinto você vai se surpreender. Mas claro, você tem que deixar aqui o seu gostei, aperta o like aí, não custa nada, só apertar um segundinho e também se inscreve no canal porque vão sair muitos conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos passar a vinheta e você vai conhecer os 5 melhores notebooks para você comprar na Amazon. Vambora! Galera, antes de apresentar já o primeiro notebook para vocês, eu tenho que falar duas coisas importantes. Primeiro, por que eu decidi falar sobre 5 notebooks na Amazon? Porque você pode adquirir o Amazon Prime. O que é o Amazon Prime? Se você não sabe, tem aqui no card também um outro vídeo que eu falo sobre algumas dicas de como comprar na internet e eu falo sobre o Amazon Prime. Então vai lá e conhece um pouco sobre esse sistema que é incrível. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque vale a pena você fazer para poder comprar também as coisas dentro da Amazon. E você tem os preços bem equivalentes do mercado, às vezes até mais baixo, promoções também e chega muito rápido na sua casa. Então assim, eu tô fazendo isso porque eu acredito que é um sistema para você utilizar, para você comprar notebook, para você comprar muitas coisas. Eu uso muito, então eu acredito que vale a pena. Se você não conhece, tem o link aqui, você pode pegar 30 dias grátis aí. E a outra coisa, a segunda coisa também que eu queria dizer é, eu tô fazendo por ordem de valor. Hoje, no dia que eu tô gravando, estão nesses preços, mas pode ser que fatalmente vai acabar variando, mas eu queria apresentar esses notebooks que eles são muito bons, tá? Então eu tô fazendo por ordem de valor. Então eu vou mudar as câmeras aqui e a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses notebooks. Bom, pessoal, aqui já tem o nosso primeiro notebook. A Samsung tem essa linha Galaxy, né? Galaxy Book que eles fizeram há pouco tempo e ele vai ter algumas diferenças dos outros notebooks que a gente vai apresentar. Primeiro, que ele vai ter aqui um processador Snapdragon. Então a gente vai ter esse processador aqui, que ele é um processador, na verdade, que é um processador de celular. Aí você pode pensar assim, Pô, mas tem um processador de celular no computador e tal. cara, vai por mim. Você não vai perder tanto assim nesse processador. Vale a pena você investir nesse notebook. Por quê? O preço dele tá muito acessível mesmo. Aqui nessa promoção, então, ele tá por menos de R$ 2.300. Você não pode parcelar isso aqui, tá valendo muito a pena. Mesmo ele por R$ 2.500, que seria o preço normal dele aqui, né? Valeria a pena mesmo assim, porque hoje, nessa faixa de preço, só tem notebook aí ultrapassado, entendeu? Não vale a pena. Esse aqui ele tem uma tecnologia nova, o SSD dele é um SSD muito mais rápido. Então assim, vale a pena você pegar esse notebook, tá? Ele é moderno. Ele vem com Windows, ele não vem, por exemplo, o Chromebook, que é com outro sistema que você fica muito travado ali, e ele está numa faixa de preço boa. E para quem que é esse notebook? Esse notebook, ele é para aquele cara que ele quer ir na faculdade, que ele quer só digitar ali os textos da aula, por exemplo. Ele é para o teu filho, né, que talvez ele queira assistir uma aula online, assim, que ele queira só navegar ali, assistir um YouTube, ver um filmezinho ali no Netflix da vida. Então, ele é para atividades bem básicas, ok? Escrever um texto, fazer a sua monografia, ele vai atingir esse público, tá? Então, se você quer alguma coisa bem simples, só para poder você escrever textos, acessar o navegador, ver um filme, ele é um ótimo produto para você. Ele tem 14 polegadas só,
apesar dele não ser tão leve assim, tá? A gente vai ver notebooks mais leves do que ele. Pessoal, só fazendo uma correção aqui, referente ao site da Amazon. Estou aqui no site oficial da Samsung e vendo aqui as especificações do Galaxy Book Go aqui durante a edição desse vídeo. Pelo seguinte, vou descer aqui, ele pesa 1,38 kg, beleza? Lá no site da Amazon estava marcando 1,9 kg, o que está errado. Então ele é um notebook extremamente leve. Então realmente é o mais leve que eu vou apresentar nessa lista. Vale muito a pena se você quer uma coisa extremamente leve, que você quer levar para a faculdade, que você quer botar aí na mochila e não ter problema. É realmente muito leve, tá bom? Então vou voltar pro vídeo. Ele é bem simples e ele também não vai ter a entrada RJ45, que é aquela entrada de Ethernet, né? Se você quiser conectar cabo de rede, né? Ele também não vai ter o teclado numérico, exatamente porque ele é um notebook de 14 polegadas, mas vale a pena. Vamos para a nossa segunda indicação. Ele já vem aí um pouco mais caro, né? Já vem aí na faixa dos 2.600, até chegando ali a 2.800. Por quê também que ele vem mais caro, né? Ele já tem aí um processador um pouquinho melhor do que aquele Snapdragon, né? Ele já aí é um Intel Pentium Gold, né? Então ele já vem com um pouquinho mais de poder de processamento, apesar dele continuar tendo os mesmos 4 GB de RAM, os mesmos 128 GB de armazenamento, que assim, não é muito, ele vai atender às suas necessidades básicas. Então o mesmo público daquele Samsung, eu indico aqui também o mesmo Dell, beleza? Assistir filme, só para escrever sua monografia, enfim, todas aquelas coisas que eu comentei lá. Mas o que é interessante desse notebook aqui? Primeiro, que você, além de ter um processador um pouco melhor, né, você vai ter a possibilidade de você expandir a sua memória. Então a sua memória RAM, você vai poder colocar ela até 16 GB. Ele é um dos notebooks mais leves que a gente vai encontrar, sobretudo nessa faixa de preço. Você vai ter outros ultrabooks aí, pesando 1,5 kg e tal. Só que nessa faixa de preço, vale super a pena, porque se você quiser uma coisa bem leve, bem simples para você levar. E além disso, ele já vai apresentar esse teclado numérico. Então se você quiser, né, talvez para usar para contas, para agilizar mais a questão dos números, ele já vem com o teclado numérico, o que é mais interessante. Mas você só está falando coisa positiva. Tá, tem algumas coisas negativas. A primeira coisa negativa é o preço em relação ao Samsung, né? E a segunda coisa que é negativa também é a tela dele. É uma tela que ela não é Full HD. Então aqui no notebook da Samsung, por exemplo, você já vai ter uma tela um pouco melhor. A gente vai ter uma tela Full HD, que é o 1920 por 1080. No notebook da Dell, a gente já vai ter uma tela que ela vai ter uma resolução mais baixa. Então você saiba, se você for pegar esse notebook, você vai ter um processador um pouco melhor, só que ele também vai ter uma tela pior. Então fique sabendo disso, também você vai gastar um pouco mais nele, mas também a questão do teclado numérico. Uma outra vantagem também que você vai encontrar aqui no Dell, em comparação ao Samsung, é a entrada de rede, que eu comentei, né? Então a gente tem aqui a RJ45, que é essa entrada para poder você botar no seu trabalho, para poder você botar na sua casa, se você tiver, e também uma entrada HDMI aqui para você também poder projetar, né? Se você tiver uma segunda tela, alguma coisa do gênero, você também tem mais entradas USB, o que é interessante também, você ter mais entradas USB, e também ali um leitor de cartão, né? Vamos lá, nossa terceira recomendação, a gente já vai agora para Lenovo, uma outra marca excelente também, e ouso dizer, é uma ousadia da minha parte, mas eu vou dizer mesmo assim, ele, na minha opinião, obviamente, ele é o melhor notebook até R$3.000. Assim, eu confesso que eu não indicaria nenhum outro nessa faixa de preço. Até R$3.000 aí, eu confesso que esse para mim é o melhor, tá? Só que, o que faz esse notebook ser, para mim, o melhor nessa faixa de preço? Primeiro, que ele tem um dos melhores processadores. Assim, eu sou muito mais a favor de você ter um processador da linha Ryzen do que você ter um processador da Intel, né? Mas aí, você que não conhece muito, não sabe do que eu estou falando, para você saber, só um parênteses. Existem basicamente duas grandes empresas que produzem processadores no mundo. A Intel, que é a mais conhecida, e a AMD, que é uma outra empresa que também produz ótimos processadores. Inclusive, o processador que eu uso hoje aqui no meu computador é um processador da AMD. Vários amigos que eu conheço também utilizam e é um processador muito bom. E esse Ryzen 5, ele é o equivalente de um i5. Até para facilitar a nossa vida, eles fizeram isso, né? Então a gente tem um i3,
um i5 e um i7. E a gente tem o Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Então, basicamente é isso. 357, você já sabe que um tá ali equivalente ao outro, beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para você. É um notebook muito bom porque tem um processador muito bom. Esse é um processador excelente. E ele é melhor do que o processador equivalente, o i5 equivalente. Eu só pensei, pô, mas não é possível. Como é que você... O Ryzen 5 é melhor, mas ninguém conhece. Como assim? Por que é melhor? Então, para provar para você que ele é melhor, eu quis trazer aqui um teste, beleza? Vim aqui no site para poder ver CPU Benchmark, para poder apresentar para vocês que realmente o Ryzen 5, o Ryzen 5 5500U, ele é melhor do que o i5 10210U, que é o equivalente dele. Já existe a linha 11.000 e pouco, né, que seria a 11ª geração, mas o equivalente que a gente costuma encontrar aqui é da 10ª geração da Intel. E aqui o teste sintético ele está arrebentando, é quase o dobro, mais que o dobro na verdade, né? É mais que o dobro de marcação que ele tem aqui, né? Para você ter uma ideia também, por que ele é melhor nesse sentido? A parte de núcleos e threads, ou seja, poder de processamento dele, do número de núcleos físicos e o número de núcleos lógicos, ou seja, os próprios núcleos essenciais, que são os 6 aqui, em comparação que o outro tem 4, e os threads, que aqui tem 12 e aqui tem 8. Então, assim, esse é um dos indicativos, não é só esse indicativo, mas é um dos indicativos que faz ele ser um processador melhor. Um outro indicativo que é interessante, também a velocidade do clock dele, né? Então ele vai trabalhar com 2.1 GHz na base, então ele vai estar tendo mais de velocidade para poder entregar essas informações, enquanto o Intel ele vai trabalhar com 1.6. Então só alguns detalhes assim que fazem ser um diferente do outro nesse sentido, tá? E aí a pessoa pode pensar, você que já conhece um pouco mais sobre o notebook, você pode pensar, mas deve consumir mais energia, ele deve gastar mais bateria mais rápido e tal. A princípio não, porque o TDP deles trabalha com 15 watts, ambos trabalham aí com o mesmo TDP. Então nesse sentido não tem um consumo de energia mais alto, mesmo tendo um clock mais rápido, beleza? Então assim, indico muito mais o Ryzen 5 do que o i5, beleza? Então assim, nesse sentido, vale mais a pena você procurar por esse notebook aqui, que é um Lenovo que tem a linha Ryzen e também outros notebooks da Acer, por exemplo, que tem a linha Ryzen, ou outros notebooks da Lenovo também que tem a linha Ryzen. Eu vou indicar mais. Mas aí a gente tem um pseudo problema aqui, né? Que faz ele também ser mais barato. O que é, né? O que faz ele ser mais barato? Ele trabalha com o Linux, que é um sistema operacional, livre, é um sistema operacional que é também de uma empresa que não é tão conhecida assim, nesse sentido, porque a gente tem a Microsoft, né, que produz o Windows, que é o maior sistema operacional, mas aqui a gente tem o Linux, que é um software livre e tudo mais. Mas se você não quiser usar o Linux, não tem problema. Você vai lá, abre seu navegador, faz o download do Windows, que é gratuito também, você pode utilizar, não tem problema nenhum, e você instala o teu Windows e fica utilizando ele normalmente, beleza? Se você achar, poxa, vou ter que instalar um Windows, eu não sei fazer isso direito, não tem problema. Tem também aqui a opção do Lenovo com o Windows 11, que já é o sistema operacional mais novo, né, lançado pela Microsoft. Só que ele vai vir com o i5, né, ele vai vir com esse 5 que a gente estava falando. Ele é um pouquinho pior, mas você já vai ter aí o Windows, já não vai ter problema no sentido de ter que instalar um sistema operacional novo e tudo mais. Mas aí pode ver que a gente não está mostrando o preço, né? Porque ele já é um pouco mais caro, né? Quando a gente vai ver aqui as opções, ele já está aí na faixa de 3.800, 4.200, 4.300, então ele já vai ter um preço mais salgado também por conta dessa questão do sistema operacional, beleza? Então, além dessa questão da parte de processamento e do sistema operacional dele ser um pouco diferente, o que faz ele ser melhor, por exemplo, do que o Dell? Ele já vai vir com 8 GB de RAM, né? Então ele vai vir com um dobro de RAM em comparação a esse Dell aqui que a gente tinha visto, né? Que trabalha com 4 GB de RAM. Então com 8 GB você já consegue trabalhar melhor. Aqui eu já indico esse notebook para as pessoas que querem trabalhar no escritório, para você que talvez quer usar um Photoshop, aí você já consegue mexer em alguma coisa, né? Se você já tem um uso um pouco mais pesado para o notebook, então para trabalho você já consegue utilizar esse notebook aqui, eu recomendo mais, né? Se você talvez quer fazer uma live, ou se você quer abrir muitas abas ao mesmo tempo, enfim, muitos programas nesse sentido. Para trabalho, ele já é mais recomendado porque ele já tem mais memória RAM. Então você vai poder fazer multitarefas aí com um processador melhor, com mais memória, né? E também uma outra coisa que eu queria comentar aqui que é interessante, que é melhor do que o outro Dell, ele já vai ter uma tela Full HD também.
Então nesse sentido você já vai ter uma resolução melhor de tela em comparação ao Dell ali. Uma outra coisa também que é interessante é que você vai poder expandir essa memória também, né? Vai poder botar até 20 GB aí, então você vai ter uma vida útil, vai poder fazer upgrades também nesse notebook. E ele é um pouco mais pesado, né? Ele já passa aí dos 2,3 kg, mas ele tem um tamanho que a gente pode dizer que é um tamanho legal, né? Se a gente for comparar aqui, por exemplo, com o Dell, né? Que tem ali 29,9 por 36, aqui a gente já tem 23 por 36. Então ele tem aí basicamente o mesmo tamanho do que o Dell, né? Só que ele vai ter uma robustez, ele já vai ser um pouco mais pesado e tudo mais. E indico muito. Esse é um dos notebooks que eu mais indico aqui, um dos melhores custo-benefícios, mas espera porque o quinto notebook você vai se surpreender. Agora, uma outra parada que eu queria apresentar aqui para vocês, que é para você que quer jogar. Então, se você é um cara que gosta de notebook para games, se você quer se inspirar aí e jogar, vale muito a pena você investir agora no Nitro 5. Esse é um notebook que já foi eleito várias vezes aí o melhor custo-benefício para games. Então, mais uma vez, está valendo muito a pena esse notebook. Ele já esteve mais barato em alguns momentos, já esteve mais caro em outros momentos. Tem uma variação absurda de Nitro 5. Aí teve Nitro 5 bom, Nitro 5 ruim. Mas eu indico esse aqui, principalmente porque ele vem com uma GTX 1650, beleza? Então vocês podem ver aqui, GTX 1650 de 4 GB, né? Que já tem aí a memória GDDR6, que já é uma memória bem rápida, tá? Já é uma memória bem moderna nesse sentido. Ela é uma placa bem de entrada ainda, é uma placa de vídeo, né, que você vai, na verdade, jogar os jogos aí em Full HD, né, que ele tem uma tela Full HD, né? Então você vai conseguir jogar ele aí no médio, alguns jogos você joga no alto, né? Ele tem uma tela de 60 Hz, tá? Uma tela simples, mas que o que é interessante aqui é que você já tem uma entrada HDMI para 2.1. O que isso quer dizer? Que se você quiser colocar talvez um jogo competitivo, né, um Valorant da vida, um CSGO, se você quiser colocar mais FPS aí para você poder jogar, você pode colocar um monitor externo, né, com essa entrada HDMI e jogar acima de 60 Hz, né? Então ele tem aí entrada de rede para poder você também jogar, tem aí vários USB, né, USB 3.2 já com uma entrada energizada, USB tipo C 3.1, né, novas tecnologias para poder você utilizar bastante, tem várias entradas e saídas de ar aqui, né, para poder você resfriar o teu notebook. Então ele já tem esse aspecto mais parrudo, né, de gamer assim, ele já não entraria tão bem no escritório talvez, pode ser que sim, né, dependendo se você quiser usar para editar vídeo, para editar foto, para trabalhar com 3D, você já consegue mexer melhor com esses programas tendo esse notebook aqui, né, que ele já vai ser bem mais parrudo nesse sentido. Ele já vai ter um i5 de 10ª geração, mas não é aquele mesmo i5 que a gente viu lá atrás, né? A gente pode ver até aqui pelo clock dele, né? Ele já vai trabalhar aí com um clock de 4.5 GHz no máximo, né? Então ele já é um pouco mais parrudo. Por exemplo, a própria compatibilidade de memória RAM já vai trabalhar até com 32 GB de memória RAM, ele já tem 2 slots de memória para poder você trabalhar com ele. Então você consegue customizar bem mais esse notebook. Ele também vai ter um contra que ele já vai ser mais pesado também, bem mais pesado do que os outros, né? Então ele já passa aí dos 3 kg, né? Também pela estrutura dele, ele é bem mais parrudo, mas ele mantém ali um tamanho perto, né? Já fica um tamanho mais ou menos perto dos outros notebooks, apesar desse peso todo dele. Então, se você quiser começar nos mundos dos games aí, se você quiser talvez para competitivo, né? Enfim, começar a treinar nesse sentido, vale a pena você investir nesse Nitro 5 aqui, que com certeza é um dos melhores notebooks aí custo-benefício nessa faixa de preço que você vai encontrar para poder começar a sua jogatina. Agora vamos para o nosso quinto notebook, o que é o notebook tão esperado, para mim, na minha opinião, assim, imbatível. O melhor custo-benefício que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Antes de eu apresentar, deixa aqui o seu like, você chegou até aqui, o conteúdo tá legal, você tá gostando do vídeo, então deixa aqui o seu like, também compartilha com aquela pessoa que você acha que, poxa, vai contribuir para ela assistir esse conteúdo, que ela tá na dúvida de qual notebook comprar. Tem aqui uma série de notebooks e esse último realmente tá de tirar o chapéu. Qual notebook? Que notebook é esse, Matheus, que você tá apresentando? Ele é simplesmente um outro Lenovo, tá? Ele é o IdeaPad também, assim como o outro, só que aqui qual é a diferença dele? Ele tem
um Ryzen 7 5700U. É um dos melhores processadores para notebook que a gente vai encontrar hoje. Vale muito a pena esse notebook, vale muito a pena por conta principalmente desse processador, meus amigos. Esse processador, ele está desbancando basicamente todos os processadores da Intel aí que existem para notebook. Assim, eu recomendo demais esse aparelho e ele está aqui na faixa dos R$3.500. Esse valor é um valor muito baixo para o que é esse processador. Vale muito a pena. E ele também aqui, ele já vem com o Windows 11, o que é mais interessante caso você não queira ter que instalar um outro Windows e tudo mais, então você já vai ter aí o Windows 11 nele. Nesse caso aqui, a gente tinha um Linux, tá? Então assim, se você pode gastar um pouco mais, então assim, poxa, tô pensando em comprar alguma coisa aí na faixa dos R$3.000. Meu amigo, poxa, gasta um pouquinho mais só, sabe? Menos de R$500 a mais, você já compra esse notebook aqui, que vai ter um processador melhor, que vai já vir com um sistema operacional de fábrica nele, você não vai ter trabalho nenhum nesse sentido. É o mesmo notebook, basicamente, então o que você pode ver, ele já tem o teclado numérico, que para você que quer trabalhar no escritório, alguma coisa, vale muito a pena. Pô, Matheus, mas por que ele é tão bom assim? O que tem? De novo, vou trazer aqui um comparativo para você, também referente com o i7 10510U, que existem outros notebooks nessa faixa, né? Que é o comparativo dele aqui. Então a gente vai ter aí também a parte de marcação dele da CPU tá absurda, né? Tá 16.000 pontos aqui em comparação aos 6.000 pontos que o Intel está apresentando. Ele trabalha com 8 núcleos e 16 threads, então assim, vale muito a pena se você quiser fazer muitas coisas, né? Se você quiser utilizar ele para fazer várias coisas ao mesmo tempo, enquanto o i7 vai trabalhar com 4/8. Então aqui a gente tem, né, mais núcleos trabalhando para você. Apesar da parte de clock dele aí ser bem semelhante. Inclusive o Intel você vai ter mais clock ainda, né, do que o Ryzen. Mas eu confesso que essa parte dos núcleos aqui está imbatível, Realmente a gente vê aqui pelo teste, até quando a gente trabalha com um núcleo só, né, o que a gente chama de single thread, ele vai ter mais pontos aqui também no single thread, né, que seria um único núcleo aí trabalhando, e aqui seriam todos os núcleos trabalhando nesse sentido. Recomendo demais esse notebook, tá num preço muito bom, tá nessa faixa de preço, tá valendo super a pena você conhecer esse notebook. Ele também pode aumentar a sua memória, né? Você pode jogar até 12 GB aí, se você quiser depois fazer um upgrade no futuro nesse sentido. E ele tem 2 kg. Ele vai ser mais leve ainda do que outros notebooks que a gente viu, ele tem aí as mesmas dimensões, né? Mas ele vai trabalhar com menos peso. Aí você pode... Poxa, Matheus, mas eu não queria trabalhar com o Ryzen, gosto muito da Intel, prefiro a Intel. Tudo bem, não tem problema. A gente tem aqui também uma opção da Intel, e aí a gente vai ter algo a mais também nessa opção da Intel, né? Apesar dela ser mais cara, então você está trabalhando ali com R$4.200, né? Já aí na promoção já está R$4.600, R$4.700, né? Então assim, é um notebook que vai ter um preço mais avantajado, mas ele vai ter o i7, caso você queira trabalhar com i7, e ele vai ter uma placa de vídeo dedicada, beleza? Não vai ser uma GTX 1650 como a gente viu lá naquele Nitro 5, né? Mas ela vai ser uma placa de vídeo que é a MX330, que é uma placa de vídeo também da NVIDIA. Então ela vai ser uma placa de vídeo um pouco mais simples, né? Ela vai ter 2 GB dedicado para o vídeo, então não vai ser todo jogo que você já vai conseguir rodar tão bem quanto, por exemplo, você rodaria naquele Nitro 5. Então assim, ele já tem algumas limitações nessa placa de vídeo. Ela não vai ser o principal. Você pode até jogar alguma coisa ou outra com ela, mas saiba que, pensando mais na produtividade, é que ela vale mais a pena. Contudo, segundo aqui as informações da Amazon, a gente tem uma tela que não é Full HD, tá? Ela vai ser uma tela que vai trabalhar HD, então o que realmente pesa um pouco nesse sentido, beleza? Mas aí a gente também continua trabalhando com os 2 kg, o tamanho dele também tá as mesmas coisas, beleza? Mas só uma diferenciação desse produto, mas continuo recomendando esse aqui, que é o Ryzen 7 5700U, beleza? Esse processador realmente está imbatível, sobretudo nessa faixa de preço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo, espero que tenha te ajudado a você conseguir comprar o seu notebook
Todos os links que eu falei aqui sobre todos esses materiais estão aqui na descrição. Então você pode acessar, beleza? Vai cair direto lá na Amazon. Todos esses produtos são vendidos e entregues pela Amazon, inclusive. Tem toda a qualidade. Tem notebook aqui que inclusive chegava no dia seguinte, quando eu estava vendo aqui para comprar, chegava 2 dias depois. Então realmente é muito rápido, vale muito a pena. O frete é grátis, caso você tenha o Prime, que você vai gastar aí, poxa, menos de R$10 por mês. Então tem o link aqui embaixo também para você pegar os 30 dias grátis. E se você comprar com qualquer um desses links, também você está ajudando aqui o canal, uma forma também de você estar prestigiando o meu trabalho. Muito obrigado. Acesse também outros vídeos aqui que estão no nosso canal. Se inscreva, curta, me segue lá no Instagram, @pera.tech, porque com certeza vão vir novos conteúdos aqui no canal. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!